Ó Deus. Sua voz. Louvado seja o Senhor, porque temos este ambiente onde também o sol não está sobre a nossa cabeça. É graça do Senhor, já é grande graça do Senhor. E para tanto, a graça maior do Senhor é termos a sua palavra nas nossas mãos, que nós leremos agora. Eu farei a leitura apenas do versículo 12 do capítulo 52 de Isaías. Apenas o 12. Isaías 52, versículo 12. E o Senhor, através do profeta Isaías, diz assim na sua palavra: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo que o Senhor nos concede. Nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, e principalmente pela iluminação do teu Santo Espírito. E que seja assim neste instante na vida de cada um destes queridos que estão aqui. Que nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhum incômodo, ó Pai, tire a atenção dos teus servos, neste momento, onde o Senhor falará ao coração de cada um deles. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por este tempo e pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos aí prestes a uma virada de ano, finalzinho do ano, penúltimo dia do ano. E quais são as suas expectativas para 2019? Quais são as suas expectativas para o próximo ano? Onde de fato você baseou essas suas expectativas? Se as suas expectativas são boas ou são ruins, de onde você tirou essas suas expectativas? Quais são a avaliação que você fez, ou as avaliações que você fez para chegar nessas suas expectativas? Você pode dizer que o ano que vem será
igual ao ano que finda. Por que você chega nessa conclusão? Você pode chegar e dizer: o ano que vem será maravilhoso e muito melhor do que o ano que se acaba. Onde você se baseia? Ou quem sabe o ano que vem será muito pior do que esse ano que acabou. Alguns pessimistas dizem que 2018 foi tão ruim, mas tão ruim, que vai ter o segundo round. 2019 não será 2019, será o segundo round de 2018. Com algumas melhoras. Mas as suas expectativas, em que base você cria cada uma delas? Principalmente se você tem expectativas positivas. Não, pastor, porque esse ano nós tivemos mudança de governo. E certamente o presidente que assumirá é maravilhoso e vai mudar tudo. Nosso país vai ser uma bênção, uma maravilha. Em que base você chega a essa conclusão? Uma certeza é que os nossos dias atuais nós vivemos de uma forma incerta. Temos muitas incertezas nos nossos dias. Isso é um fato, e incerteza em várias áreas da sociedade, do governo e das nossas próprias vidas. Há grandes incertezas, isso nós sabemos muito bem. Agora, a grande diferença, a grande questão é como você enfrenta essa incerteza com o que você faz no presente. Ou seja, há tantas expectativas para o ano que vem, mas muitas incertas. Como é que hoje você está vivendo para enfrentar essas expectativas ou estas incertezas? O livro que nós lemos é o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é o primeiro livro de uma série de 17 livros, onde nós chamamos de proféticos. 5 livros proféticos que nós chamamos de profetas maiores e 12 que nós chamamos de profetas menores. E nós vemos no livro do profeta Isaías, nos primeiros 39 capítulos, falando de julgamento de Deus, de condenação de Deus quanto ao pecado do povo, de escravidão do povo por causa dos seus pecados, das dificuldades que esse povo viveu por causa dos seus pecados, do passado desse povo e da desgraça que esse povo viveu no passado. A partir do capítulo 40 até o 66, o profeta Isaías começa trazendo esperança, promessa, principalmente trazendo, é um dos profetas que mais fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, do servo sofredor, daquele que viria a este mundo para pagar o preço pelos nossos pecados, daquele que restauraria, resgataria, salvaria o povo de Deus dos seus pecados, os livraria de todas as incertezas e traz promessas, traz profecias de esperança para esse povo e esse contexto certamente abençoador. Nós estamos estudando crônicas na abertura das escolas dominicais que tem sido feita, e ali fala um pouco do contexto de Isaías também. O contexto onde o povo de Judá estava sofrendo, outrora com reis ruins, outrora com cativeiro também, ataque dos seus inimigos, Senaqueribe atacando ali o povo, Deus preservando aquele povo, Israel vivendo numa situação turbulenta. Esse foi o momento em que Isaías viveu no contexto do povo de Israel e de Judá. E nós vemos aqui, inclusive nesse capítulo e no texto que nós vemos, uma promessa de Deus de liberdade, de libertação, de tirar o povo de uma condição ruim e levá-lo para uma condição melhor. E no versículo que nós lemos aqui, que é o versículo 12, Deus dá algumas orientações para aquele povo que sairia de uma situação ruim e iria para uma situação melhor, ou seja, livre do cativeiro dos seus inimigos, ou Deus agindo em meio a este povo para que ele pudesse assim receber algo melhor. E desde o início do capítulo, quando fala desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ou seja, prepara para sair dessa condição, prepara para sair desse contexto, estejam atentos. E o versículo que nós lemos, o versículo 12, diz: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será
a vossa retaguarda. Nós chegamos ao final de um ano, nós estamos saindo de uma condição e que, para a maioria das pessoas do nosso país, principalmente, inclusive os cristãos que aqui vivem, não foram situações tão belas, tão agradáveis, tão maravilhosas ao longo de 2018. E olhamos para 2019 e observamos que pode ser melhor. E então adentramos a essa condição ou buscamos chegar a essa condição. Mas aqui Deus, Ele traz, e inclusive o tema da nossa mensagem de hoje é o tema do nosso próximo ano, o tema do ano de 2019, o Deus de toda a provisão. O Deus de toda a provisão será o nosso tema para 2019, o tema principal da igreja. E diante dessa situação, circunstância de transição, eu quero trazer algumas verdades que o Senhor aqui traz através do profeta Isaías, nesse único versículo, provando de fato que Ele é o Deus da nossa provisão, o Deus de toda a nossa provisão. E nós precisamos entender que esse Deus é um Deus de provisão, não só do nosso tempo presente, mas Ele é do passado, Ele é do presente, Ele é do futuro. Ouvindo algumas pessoas que gostam de filosofar, e dentro dessas filosofias, gosto de ouvir bastante filósofos, é muito interessante algumas visões que ele tem do ser humano e do mundo, algumas distorcidas, obviamente, antibíblicas, mas umas que nos fazem pensar. Uma certa pessoa disse que o futuro ele não existe. Porque a partir do momento que chega, ele sempre será presente. Então o futuro nunca existirá, de fato. E filosofando nas minhas caraminholas, eu pensei, então nós queremos dizer que o nosso presente é o futuro do passado. Entenderam alguma coisa? Pois é. E quando nós olhamos as circunstâncias das nossas vidas, muitos ou vivem no passado, preso no passado, ou muitos vivem só esperando o futuro. E esquecem de fato de olhar o que Deus tem para nós e como nós devemos viver no dia de hoje. Diante dessas circunstâncias, à luz deste versículo, eu quero deixar claro que Deus é o Deus de toda a nossa provisão. Primeiro, porque há proteção contra o passado. Quando aqui ele diz assim, portanto, não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Por quê? Por que o povo tinha que sair apressadamente? Por que o povo tinha que sair fugido? Com medo do passado. Quais eram as circunstâncias que o povo vivera no passado? Quais eram as situações que aquele povo outrora tinha vivido? Não era nada boa. E quando nós vivemos em situação ruim, nós queremos sair o mais rapidamente possível. Nós queremos fugir daquela situação para que ela não nos persiga. Deus é o Deus de toda a nossa provisão, porque Ele nos protege contra o nosso próprio passado. No fim do ano, nós olhamos com grande expectativa para o ano que se inicia, como eu já disse. E com grande expectativa em tudo que Deus tem preparado para nós. Mas mesmo assim, nós podemos ficar muito ansiosos nos lembrando do passado. Angustiados, inclusive, por passado vivido, de pecado, inclusive. Vivendo o dia de ontem, parece que o ontem nunca acaba. E aquilo sempre volta, o passado sempre te perturba. E com isso, infelizmente, muitos não têm desfrutado da alegria do presente por ocasião do seu passado. Por ocasião de mazelas vividas no passado,
por ocasião de medo de algo opressor que no passado foi vivido, ela não consegue provar da alegria em que Deus está dando no tempo de hoje, no dia de hoje. Desfrutar dessa alegria que é presente na nossa vida através da graça de Deus, infelizmente, pode ser reprimido por lembranças do passado e que foi vivido no passado. Mas Deus é o Deus do nosso passado também. Ele permite que nós lembremos do nosso passado, não para nossa opressão, mas para transformar a nossa realidade do presente. Às vezes nós lembramos de passado, pecado, pecados passados, e aquilo de alguma forma lhe oprime. Essa lembrança ela não pode proceder de Deus. É possível que o inimigo e o diabo traga à sua memória coisas ruins, não aquilo que a palavra diz que nós devemos trazer à memória, aquilo que pode nos trazer esperança. E nós podemos lembrar dos nossos pecados do passado para nos trazer esperança para o futuro, para não cometê-los mais. Então, quando nós trazemos à memória o nosso passado, principalmente de erros e dificuldades que nós vivemos, mas que aquilo não nos oprime mais, há uma liberdade no perdão de Deus quanto àquilo, mas nós lembramos daquilo para nós não cometermos jamais. Novamente, nunca mais. Mas o passado, ele não pode nos aprisionar de forma alguma. Deus nos faz lembrar do passado para que não nos resguardemos da segurança que é, de fato, presente. E não é uma segurança superficial. Também, quando nós lembramos do passado, nós observamos o seguinte: quanto Deus já nos livrou. Quanto Deus já nos sustentou. Quanto Deus já proveu cada uma das nossas necessidades. E a angústia do coração do humano é exatamente dizer: será que eu terei o que comer amanhã? Será que eu terei trabalho no mês que vem? Será que o ano que vem será melhor? Terei mais condições de fazer isso ou aquilo? Aí você olha para o passado e vê: por quantas dificuldades eu já enfrentei e já passei e hoje estou aqui. Isso é a provisão de Deus. Porque Ele é o Deus do nosso passado também. E Ele nos protegeu no passado. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse protegido você no passado, você não estaria aqui hoje. Você teria ficado pelo meio do caminho. Você estaria lá atrás. Não estaria hoje aqui presente, ouvindo a voz do Senhor. Ele lhe protegeu no passado. Porque Ele é o Deus do nosso passado também. Nós precisamos observar isso claramente para nos dar ânimo, para nos dar conforto, principalmente para olharmos as circunstâncias que nós vivemos no presente, circunstâncias às vezes que nós olhamos e dizemos: isso não vai mudar, ela vai me consumir, eu não vou suportar essas circunstâncias. Olha para trás. E diz: mas quantas outras eu já vivi piores do que essa e estou aqui hoje? Quantas outras situações mais terríveis do que eu estou vivendo hoje e eu não fiquei lá no passado? Eu não fiquei prostrado lá no passado e eu estou aqui vivendo a realidade do presente, porque Deus, Ele nos protegeu, Ele é proteção contra o passado. Às vezes o passado ele torna para nos condenar, é fato. É fato que muitas das nossas atitudes do passado trazem consequências para as nossas vidas. E consequências essas que nós devemos lidar no nosso dia a dia. Mas uma coisa é que essas consequências dos seus erros do passado não lhe condenarão mais. Porque Deus já o salvou. Inclusive, eu sempre digo que dessas consequências, quando nós nos arrependemos desses erros, Deus ameniza
estas consequências e nos faz andar adiante, confiante de que tudo pode ser diferente. Independente das circunstâncias, confiar sempre em Deus. Porque se Ele operou no passado, Ele continuará operando no presente. Lembrar que as circunstâncias, mesmo que foram desfavoráveis do passado, se você está vivendo melhor hoje, foi Deus quem mudou. Não foi você, não foi outra pessoa. Quando nós olhamos para o passado, Ele também nos faz ter gratidão a Deus. Quando nós observamos o seu agir. Será que cada um dos irmãos que estão aqui, se olhar para o seu passado, não vai ter gratidão a Deus? De verdade. Será que hoje você está vivendo, hoje você está aqui nesta noite, com o coração ingrato a Deus, por causa do seu passado? Eu tenho certeza que não. Porque se Deus não tivesse feito absolutamente mais nada na sua vida, nada, além de lhe salvar em Cristo, não teria espaço no seu coração para agradecer a Deus. Então, nós temos sim, muitos motivos para olhar para o nosso passado. Muitos de vocês que viveram vidas devassas antes de conhecer a Cristo. Viveram vidas pecaminosas antes de conhecer o Senhor. Se entregaram a tantas paixões desse mundo. Será que não tem que agradecer a Deus hoje? De ter uma vida abençoada e dirigida pelo Senhor? Você não precisa ter medo do passado. Alguns temem. E temem muito o passado. Alguns dizem, fulano tem contas para acertar com o passado. E tem mesmo. E muitos o têm. E eu já citei essa frase do Cortella, filósofo da USP, quando ele disse que nós não devemos ter âncoras, mas raízes. Âncoras, elas nos prendem. Raízes, elas nos alimentam. Pessoas vivem com âncoras no passado e presas no passado. O passado precisa ser raiz, onde ele pode nos alimentar, onde nós não vamos ter amnésia de tudo que aconteceu de hoje para trás, mas nós olharmos e poder aprender com os nossos erros e investir nos nossos acertos. Deus é o Deus de toda a nossa provisão, inclusive do passado. Mas Deus é o Deus de toda a nossa provisão porque é segurança para o presente. Quando diz assim, no versículo 12, na última parte do versículo, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ou seja, nós vivemos em dias que com certeza nós precisamos de muita segurança. Alguns vão colocar a sua segurança em algumas realidades. Alguns colocam num seguro, numa cerca elétrica, em segurança particular, num condomínio e em várias situações que as pessoas acreditam que estão seguras. Porque a realidade do presente, a realidade dos nossos dias é vivermos constantemente inseguros. Constantemente com medo, vivendo com medo de sair de casa e ser assaltado, de ter o carro roubado, de ser assassinado. Estar dentro da sua casa já não é mais um motivo de tanta segurança, porque tem gente que cria até uma paranoia, fecha a porta, de repente ele volta lá para ver se a porta está fechada, de repente ele volta uma terceira vez para confirmar se ele deu a volta na porta mesmo. Isso são os males da insegurança que são trazidos para a nossa mente, para o nosso dia a dia. Você anda na rua,
Você já não anda mais tranquilamente, quem sabe olhando a natureza, quem sabe olhando a criação de Deus, mas você olha uma criação de Deus que é miserável, se ela não está ao seu lado, atrás de você querendo te roubar, que é outro homem. Você anda sempre assim, olhando, você nunca toma a sua direção sem olhar para trás. A insegurança, o medo, e isso a indústria tem aproveitado e aproveitado muito para ganhar dinheiro com a insegurança do povo. Nós precisamos, como cristãos, entender, não é ser negligente, mas que o Deus e o nosso Deus, Ele provê a segurança do nosso presente. Absolutamente nada acontece sem que Deus permita na sua vida. Absolutamente nada acontece por acaso. Obviamente é que Deus nos instrui a não ser negligente, sem dúvida alguma. Mas nós também não precisamos viver nessa paranoia da insegurança, inclusive porque o maior medo do ser humano adentra no coração, inclusive dos cristãos, é o medo da morte. A maior insegurança é perder a sua própria vida. Mas nós já ganhamos em Cristo. Nós já temos ela garantida em Cristo. Que me pode fazer o homem, se Deus é por nós? Quem será contra nós? É a promessa desse Deus de toda provisão, de cuidar do nosso presente, de estar conosco do nosso lado constantemente, de caminhar conosco dia a dia, noite após noite. A Bíblia é tão graciosa e Deus é tão maravilhoso que a promessa de que enquanto nós estamos dormindo, durma em paz, porque enquanto você dorme, Deus está preparando o seu alimento, Deus está preparando a sua veste. Aos justos, aquele que confia no Senhor, Deus os dá enquanto dorme. Isso é segurança no presente. Isso é garantia do presente. Isso é viver o presente sem medo. Mas, infelizmente, muitos não têm vivido assim. A segurança no presente é a revelação da misericórdia de Deus hoje na sua vida. A segurança no presente é a revelação da graça de Deus agora na sua vida. Porque se não fosse a graça de Deus, não estaríamos aqui e não teríamos absolutamente nada, não só espiritualmente, mas materialmente também. Morreríamos de fome. E se não fosse a misericórdia de Deus, todos seríamos aqui uns palitinhos chamuscados, porque a ira de Deus nos consumiria. O fogo de Deus desceria do céu e nos consumiria. É a segurança que nós temos nesse Deus provedor e provê todas as nossas necessidades. O Senhor está atento, Ele está vigiando, para que cada um dos obstáculos que chegam na sua frente não nos deixe prostrados. Podemos até cair, mas não ficaremos ali prostrados. Esse é o Deus que está na nossa retaguarda. Esse é o Deus que nos sustenta e nos protege. Esse é o Deus que vai vencendo todos os nossos inimigos no presente, não vencerá no futuro. Esse é o Deus que vence os nossos inimigos no passado, não é promessa futura. É o Deus que nos dá segurança no presente, porque Ele é um Deus provedor. Por que tanta preocupação no futuro? Por que tanta preocupação em 2019, se nós ainda temos mais de um dia de 2018 para viver? Por quê? É como aquela expressão que as pessoas usam. Está tão difícil 2018,
2019 parece que não quer chegar nunca. É possível chegar 2020, mas 2019 não chega. Não se preocupe, nós temos ainda a noite toda hoje para viver. Quem sabe, às vezes quando eu falo assim, parece agouro, né, mal olhado e maldição, mas quem sabe se você vai virar o ano? Então, sinta-se seguro hoje, sinta-se protegido hoje, sinta-se que Deus está lhe sustentando hoje. Basta, como diz o próprio Cristo, cada dia do seu próprio mal, e você ainda tem um dia de 2018 para viver. E pode ter muito mal nesse dia ainda. Louvado seja o Senhor, porque independente da quantidade de mal que tiver, Ele vai estar na nossa retaguarda. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. A mão de Deus se estende no passado para deixar muito claro a nossa consciência de que Ele preservou lá, Ele continua preservando aqui. Abra lá no Salmo 121, que promessa maravilhosa do Senhor neste Salmo, de proteção, de cuidado. Quando o salmista, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele está sempre acordado, atento. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o nosso Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída e a tua entrada desde agora. Desde agora. Não é desde amanhã, não é a partir de 2019, não. É desde agora, assim como foi no passado, para sempre. Ele vai nos guardar, porque Ele está à nossa retaguarda. Por que, Israel, você tem tanto medo do passado? Não saia correndo, Israel. Não tenha medo do passado. Eu estou com vocês. E aqui a retaguarda representa a barreira do povo de Israel que saía da sua condição para o seu inimigo que vinha atrás de Israel. Porque a gente sabe que retaguarda é atrás, não é à frente. E nós costumamos dizer que Deus vai sempre à nossa frente. O contexto aqui de Isaías e o contexto que ele traz de retaguarda, não é que Deus está deixando a gente ir e Ele está só olhando atrás. Não, Ele está nos separando de todos os nossos inimigos. Ele está indo à frente, Deus nos livrando dos que nos perseguem, nos livrando do passado, nos livrando das dificuldades, dos problemas que já vivíamos e nos levando adiante. Deus é o Deus de toda a nossa provisão. Porque Deus, Ele é proteção contra o passado. Ele é o Deus de toda a nossa provisão, porque é segurança para o presente. Mas por último, Ele é o Deus de toda a provisão, porque é esperança para o futuro. E no versículo, a parte do meio do versículo diz assim: nem vos ireis fugindo. Por quê? Porque o Senhor irá adiante de vós. Porquanto não saireis apressadamente, não tenham medo, nem saiam fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Esperança para o futuro. Aquele povo poderia ter saído daquela condição complicada, mas ia em direção de uma situação pior. Aquele povo poderia deixar para trás um inimigo forte, mas poderia encontrar à sua frente um inimigo poderosíssimo. Aquele povo, como foi lá no Egito, poderia ter deixado Faraó e todo o seu exército, mas encontrar à frente o mar, e como eles transporiam este mar.
E Deus, assim como essa promessa de que Ele iria à frente e na sua retaguarda, ali com o povo de Israel, mesmo o Faraó despertando do que ele fez, perseguindo o povo, Deus esteve na retaguarda daquele povo e Faraó não atacou aquele povo. Diante daquele mar intransponível e certamente uma grande barreira para eles transporem, Deus esteve à sua frente, abrindo o mar vermelho e fazendo aquele povo passar enxuto. É verdade que muitos daqueles, quando chegaram diante do mar, voltaram-se para Moisés e disseram: é isso que você fez conosco? Foi isso que você aprontou? Nos tirar de lá para morrer nesse deserto? Para morrer afogado? Para ser exterminado por este exército? E é possível que muitos, quando chegam à barreira de uma transição, de uma mudança, tenham todas essas incertezas no coração e muitas vezes não têm esperança nenhuma. E olham para frente e dizem: é isso que Deus tem preparado para a gente no próximo ano? É isso que eu vou enfrentar para o próximo ano? E não confiam, e não têm essa esperança, que o Deus de toda a provisão nos dá a esperança para o futuro. Olhar para frente e ver que Deus está diante de nós. E à medida que nós nos aproximamos deste novo ano, não o façamos com pressa, mas façamos com alegria. Não façamos com uma reflexão vazia de avaliação. Muitos são pessimistas demais e otimistas demais. Nós precisamos entender que o nosso ano que se inicia não vai ser assim um start milagroso onde 31/12, ou seja, amanhã, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, estalou. Tudo está diferente. Tudo mudou. Vocês estão vendo? De 12 milhões de desempregados, ninguém está desempregado em 1º de janeiro no nosso país. Veja, milhões de pessoas carecendo de um hospital digno, não tem mais filas nos hospitais. Olha que maravilha! Quantos analfabetos funcionais nós temos no nosso país, que o governo disse que não tem analfabeto, né? Hoje em dia todo mundo é doutor, todo mundo tem faculdade. Ai, que bênção! Não seja tão otimista assim, não é? Nós precisamos entender qual é a nossa situação. Nós precisamos compreender o que nos espera. A grande diferença, de fato, para nós que somos cristãos, é que não importa o que nos espera. O que importa é quem já está conosco. Esteve no passado, está no presente e estará nos próximos dias. Não importa se haverá melhor ou não, se as expectativas são as melhores ou as piores. O que importa é que eu não passarei por elas sozinho. E isso me traz esperança. Isso me dá esperança. A certeza de ter o Deus provedor juntamente comigo. O Deus que não me falta nada, aquele que me prometeu não me faltar o que é necessário. É isso que me dá esperança. E precisamos olhar para os dias. E é em Deus ter a certeza que devemos caminhar neles. É possível que o seu passado lhe apresenta falhas terríveis. Muitas falhas irreparáveis, inclusive. É possível que o seu presente não esteja sendo o melhor ou o que você esperava. Também é possível que o seu futuro continue do mesmo jeito. Mas tanto quanto você viveu no passado,
Tanto quanto você está vivendo nos dias de hoje, no agora, tanto quanto você viverá nos dias que se seguirão. O que vai fazer diferença na sua vida é que você tem um Deus de toda a provisão. É isso que fará diferença. É isso que faz com que nós vivamos dias diferentes ou com a concepção diferente do que o mundo tem. É verdade que nós deixamos passar oportunidades que foram perdidas para sempre. E se você olhar na sua idade hoje, aqueles que são um pouquinho mais vividos, vocês olham para trás e percebem quantas oportunidades você deixou para trás e que elas não voltam. Elas foram perdidas. Mas Deus pode transformar muitas dessas oportunidades em novas oportunidades. E você vivê-las. Não esperar ser vivida, você vivê-la hoje. Deixe o seu passado no passado, como está, nas mãos de Cristo, como outrora esteve. Seu presente vivido na presença do Senhor e seu futuro certo de que o Senhor está adiante de vós. Tem uma música, se eu não estiver enganado, eu passei o videozinho dela no ano passado, do Paulo César Baruch. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai continuar sendo do mesmo jeito, meu filho. Então o que compete a cada um de nós diante de Deus, entendendo que Ele está ao nosso lado, provendo tudo o que necessitamos, olhar para a nossa vida e olhar o que nós precisamos mudar. Corrigir aquilo que precisa ser corrigido e investir naquilo que é louvável e que você já tem vivido. Quais são as suas expectativas para o próximo ano? Quais são as suas expectativas para 2019? São boas? São ruins? Ruins por causa de 2018, do que já passou? Boa porque você está vivendo esses últimos dias diferente? Quais são as suas expectativas e qual é a base das suas expectativas? Se a base for Cristo, tenha as melhores expectativas para 2019. Se a base for o Senhor, tenham as melhores expectativas para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Se a base e o sustento for o nosso Deus, tenhamos grandes expectativas para esta igreja também. E que seja assim vivido o nosso 2019. Amém? Nós vamos nos colocar em pé nesse instante.